tarde, gente, tudo bom? Trouxe para vocês aqui uma apresentação bem simples e rápida sobre external scripts no Zabbix. Bem, como eu fui apresentado, meu nome é Igor. Trabalho com automatização de processos e o que eu costumo fazer no meu dia a dia é basicamente ser um scripteiro, né? Assim como eu fui apresentado, que querendo ou não, você consegue fazer a maioria das suas integrações com qualquer tipo de ferramenta usando um scriptzinho, um acesso API ou alguma coisa do tipo, né? E vai ser justamente o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. O external scripts para o Zabbix é um dos métodos que você pode usar para estender as funcionalidades da ferramenta, tornando possível você fazer a monitoração ou uso de coisas que nativamente a ferramenta não tem. Como os nossos amigos mostraram antes, você consegue fazer monitoração de bancos de dados, por exemplo, com script externo. Você consegue fazer monitoração de um middleware, de um web server, sei lá, qualquer coisa do tipo, né? E aqui eu coloquei para vocês a definição do external script segundo a própria documentação da Zabbixia, para vocês terem uma ideia de como ele funciona. Você pode usar não só script, você pode usar algum binário também. Você pode pegar um binário de alguma aplicação, rodar ele com o status, por exemplo, e, sei lá, imagina que você tem igual o Hernandes mostrou para vocês lá, a CLI do acesso à internet lá da Speed. Você consegue rodar ele e ele retorna, por exemplo, tipo, ok. Você pode jogar isso como execução do external scripts e usar ele. Não precisa ser propriamente um script, né? Aqui eu coloquei para vocês terem uma ideia como funciona a sintaxe da configuração de um item do Zabbix, do qual você configurou ele para ser chamado como external script. Você coloca o nome do script ao qual você gravou no servidor para que ele seja feita a execução. Então, se você criou lá o check_oracle.sh, você vai colocar aqui check_oracle.sh. E aí, se você precisar fazer o uso de envio de parâmetros, você coloca entre colchetes, entre chaves, né, ali, assim como você faz com qualquer outra chave do próprio Zabbix. E aí você vai passando parâmetro a parâmetro, assim como em qualquer outro item que você faz a checagem dentro do Zabbix. E aí eu deixei marcado aqui para vocês os pontos de atenção para que você faça a monitoração usando external scripts. Você tem um diretório específico que você determina na configuração do Zabbix Server ou do Zabbix Proxy, quando você cria o ambiente, falando qual diretório em que esses scripts vão estar. Então, se o script não estiver dentro desse diretório, não tem como você fazer a chamada dele através do item que você configura como external script. Outro ponto importante. O usuário que está executando o server ou o proxy será o responsável pela execução desse script. Pô, meu ambiente do Zabbix está rodando com o usuário Zabbix, só que o meu script precisa rodar como root. E aí? Como que eu faço? Você pode usar sudo ou algum outro tipo de técnica de elevação de privilégio para que o seu script seja executado com um privilégio diferente do servidor que está sendo executado nessa máquina. A outra coisa também é que as permissões e variáveis de ambiente não são carregadas quando o processo responsável pela execução do script entra em execução. Então você vai ter que definir todas essas suas variáveis dentro do script. Então, pô, eu tenho uma variável do ambiente lá, uma variável que eu não sei muito bem para que serve, o _home, sabe, seed, umas variáveis que não servem para muita coisa quando eu tenho um ambiente Oracle, que é extremamente importante quando você vai fazer a conexão. E aí, ela só existe dentro do usuário do Oracle. Como que eu faço para transportar isso? Você vai lá e redeclara elas dentro do script, ou você faz o import do arquivo de configuração desse usuário do Oracle. E assim, as permissões dos scripts para serem executados, né? Você tem que dar permissão de executar um script, o usuário do Zabbix tem que ter permissão para executar ele, aquela coisa normal que a gente conhece da administração do Unix, né? Bem, vou mostrar para vocês onde a gente pode usar esse external script, né? E aí eu trouxe para vocês aqui um caso de uso
no qual eu tive a necessidade de usar o external script, onde eu precisava fazer a monitoração de sessões de um equipamento de rede. Aí vocês vão falar, pô, mas o Zabbix tem o cliente SNMP dele, ele vai lá, conecta, ele traz tudo que tem na MIB, não tem qualquer necessidade, né, de eu fazer via external script. A gente conseguiu pegar, porque a gente é muito sortudo, né, algumas versões de equipamentos que rodavam com um microcódigo nele, muito antigo, e tinha uma característica que quando a seção desse equipamento caía com o neighbor dele, essa seção sumia da MIB. Então, ela está lá ativa, você vai lá, conecta na MIB, passa o ID, pega o dado. Passa o ID, pega o dado. Aí você pega lá, tá up, tá em negociação, tá, sei lá, qualquer status diferente de DAO. Na hora que ele cai em DAO, ela some da MIB. E aí você não consegue mais achar ela para pegar o estado. E aí, o sintoma que a gente tem do problema é que o item fica não suportado. O que é um item não suportado? É um item que tem algum problema, alguma coisa externa aos Zabbix que causa um erro ao qual ele não consegue executar o que foi solicitado. Então ele muda esse status do item para não suportá-lo. E aí ele tem uma série de problemas. Ele muda o polling de coleta, ele para de ser executado, ele entra numa fila de erros, e a monitoração sai do ar, vamos dizer assim, quando ela entra como não suportável. E aí, para resolver esse problema, eu criei um external script que faz a coleta desses dados e envia via Zabbix Sender para o Zabbix. E aí eu vou mostrar para vocês aqui. Infelizmente o print ficou um pouquinho prejudicado ali, mas a ideia ali é o quê? É a gente conseguir configurar um item, né? A gente tem aqui os dados de um item, no qual eu selecionei num box que tem aqui o tipo dele para external check. E aí nesse external check eu coloquei aqui o nome do meu script e passei algumas variáveis aqui. E aí eu passo para ele o nome do equipamento de rede, eu passo o IP do equipamento de rede, eu passo a community SNMP que eu quero usar para conectar nesse equipamento. Aqui eu coloquei para vocês uma parte do script, infelizmente está bem pequeno, depois no fim eu tento abrir aqui e dar um zoom, de repente fica um pouquinho melhor para vocês verem, se vocês tiverem curiosidade. E esse script aqui, ele faz o quê? Ele roda um comando do próprio sistema operacional para fazer a coleta SNMP. Então ele faz o que o Zabbix faria. Ele dá um SNMP GET no equipamento e coleta os dados das sessões que eu quero monitorar. Na verdade é um SNMP Walk, que ele lista, né? E aí eu pego esses caras, processo, e aí via Sender eu mando de volta. Por quê? Qual que é a ideia para tentar mitigar aquele problema que eu estava tendo? Eu criei um template que roda, cria os itens, e aí eu fico mandando os status. Quando ele para de mandar o status porque a sessão sumiu do SNMP, eu tenho uma trigger de no data lá. E aí esse cara percebe que ele parou de receber dados, consequentemente esse cara sumiu e está down. E aí ele alarma. Só que eu tenho um problema. Imagina que se esse script para de rodar, o que acontece? Todas as sessões alarmam porque ele para de receber dado. Então eu tenho um outro item agregado a esse, que é um item de controle. Então toda vez que esse script roda, ele manda um sinal de controle falando assim, eu executei e agora esse ciclo está valendo. E aí ele valida todos os status, fala, opa, sumiu um não recebeu dado, então esse cara tem que alarmar. Caso ele entre no ciclo para execução de validação do NoData e identifique que não recebeu naquele ciclo o dado de controle, ele não valida. Ele fala, opa, esse cara aqui não está valendo então. Eu só posso fazer se o controle tiver chegado, senão não faço a validação. O external script também pode ser usado em regras de discovery, no LLD. Eu posso criar com ele discoveries que os Zabbix não têm capacidade de criar, como por exemplo, sei lá, listar a quantidade de usuários logados num servidor. Por exemplo, eu vou lá, dou o comandinho do Unix, por exemplo, ele vai lá e me lista os usuários. E aí eu processo esse dado
com um shell script qualquer, com uma WK, grep ou qualquer ferramenta que vocês quiserem usar, transformo em JSON e devolvo para os Zabbix. No meu caso, aqui, eu usei o script que eu tinha feito para fazer o Discovery também, para poder mostrar para vocês que ele também consegue fazer o Discovery. Nesse caso, eu poderia até usar a ferramenta do próprio Zabbix para fazer o Discovery, via SNMP e tudo. Mas eu quis mostrar para vocês aqui que, retornando no padrão que o Zabbix entende, que é um padrão JSON com a tag data aqui em cima e os itens com as variáveis definidas, você consegue criar uma regra de discovery customizada para você usando o external check. Tá? Você pode usar também o external check, mas aí com uma outra nomenclatura, que é o alert scripts na parte de mídias. E aí o que seria a parte de mídia dos Zabbix? É como você interage com o usuário. Bom, beleza, tá tudo lindo, tá? Você está monitorando o ambiente lá, vendo o serviço do cliente, vendo a quantidade de propostas processadas por dia, o disco do servidor, tá legal. Só que eu cheguei e esqueci de abrir a tela dos Zabbix e não estou vendo. E aí, como que ele te avisa? Você usa mídia. Você configura envio de SMS, envio de e-mail, envio de mensagem por Telegram, por WhatsApp e coisas desse tipo. E, nesse caso aqui, você tem um diretório, assim como do external script, no qual você coloca os seus scripts de mídia lá dentro, de alerts. E aí esse cara é executado pelos Zabbix e faz a mágica de aparecer a mensagem no seu celular, no seu e-mail, ou que seja, no seu pager, para quem é mais velho, sei lá. E aqui eu coloquei um exemplo de um script que faz a notificação via Telegram. Aqui eu tenho o script na íntegra de o que ele tem que fazer, né, do que ele faz para fazer o envio dos dados para o Telegram. O script consegue ser até um pouquinho menor do que vocês supõem que ele seja aqui, porque não, né, pode ser até uma receita de bolo, mas vocês não vão saber, né? E aí eu fazer a menção honrosa aqui, já que não dá para ler, né, para o nosso amigo Adail. O script veio do blog dele. Extremamente fácil e rápido de implementação, o script. E a ideia é justamente você conseguir fazer o envio dos dados via Telegram para você e conseguir ter as informações do seu ambiente praticamente em tempo real quando as coisas acontecem. Nesse caso aqui, é um grupo que eu tenho no Telegram, chamado Zabbix Admins, e aí nele eu recebo os dados de notificação do próprio Zabbix, tanto do server quanto dos proxies, para que eu fique de olho na infraestrutura e saber o que está acontecendo. Bem, vocês conseguiram ver que com o external script você consegue fazer praticamente o que vocês quiserem, né? Ele é extremamente flexível e simples de usar. E você não usa ele só com um tipo de programação, né? Você consegue usar com a programação que você quiser. Você consegue escrever um código em C, compilar ele, colocar lá para ele ser executado. Você consegue fazer o script em Python, em Shell, em Ruby, em praticamente qualquer coisa que seja possível ser interpretado pelo servidor que está sendo executado o Zabbix Server ou o Zabbix Proxy. Lembrando sempre que lá é Unix, né? Então, se você virar e falar assim, pô, quero fazer um external check que vai rodar lá com PowerShell, não vai dar certo, rodando no servidor, né? Eu só quero fazer uma ressalva, meu nome e nome do Gustavo, que dá para você fazer um script em PowerShell no Windows e usar a mesma estratégia do Zabbix Sender e mandar o dado para lá. Sim, sim. Não dá para usar o external. Exato. Com o external check não dá, mas você pode fazer estender usando o user parameter, que o pessoal falou, que é um dos outros métodos. Ou mesmo o agendador de tarefas e o Zabbix Sender manda para lá. Porque você tem alguns problemas quando você usa o external check, que é o que? Você está passando o trabalho para um terceiro executar para você. Então você não tem controle do que está acontecendo. Então você vai ter problema de timeout, você vai ter problema de permissão, você vai ter problema de execução, você tem um monte de outros problemas que os Zabbix não conseguem controlar. Extremamente rigoroso com esse tipo de execução. Para vocês terem uma ideia, a configuração padrão dele é 3 segundos. Se você rodar um script, ele leva mais 3 segundos, ele corta o cara, timeout na execução, acabou.
Ah, posso mudar isso? Pode mudar. O máximo é 30 segundos. Pô, mas eu tenho uma execução que leva 2 horas para fazer, cara. E aí, como que eu faço? Agendador de tarefas, roda o script lá, envia via Sender. Pô, mas não tem que ser os Zabbix para executar? O external check? O alert? Não precisa. Você tem justamente o Zabbix Sender para conseguir interagir com os Zabbix de forma remota, coletando seus dados, processando, fazendo do jeito que você precisa e usar as coisas. Eu tenho ambientes usando o external check, desculpa, o Zabbix Sender, no qual a máquina não tem nem agente dos Zabbix. Eu passei o bináriozinho para o cara, ele colocou no ambiente dele, ele fez todas as validações que ele precisava e no fim do script dele ele roda o Sender e me envia os dados. Não tem Zabbix nenhum no ambiente do cara, não tem nada instalado no servidor. Então ele é totalmente autônomo, esse Zabbix Sender, né? Bem, minha palestra era isso. Algo para vocês aqui para dúvidas. Muito obrigado pela presença. Eu queria falar que, não é tipo meio que uma pergunta, é compartilhar que eu também já usei o External Script para justamente coletar os dados SMP. Né? Vi na comunidade também. E eu tenho um Sonic Wall lá. E as conexões VPN, Sonic Wall, eu preciso só, pro negócio, só saber se ela está conectada ou não. E a OID desse item, ele é dinâmico, né? Que você falou. A hora que a VPN desconecta e conecta novamente, ele gera uma OID diferente. Aí, buscando na comunidade, eu achei um script pronto, o cara adaptou do CACT para usar, mas a gente conseguiu usar lá e a gente monitora o status da conexão. E aí pro rapaz que precisa saber, é interessante. Funcionou. Bacana, bem legal. A gente tem um caso desse tipo com o Access Point lá na empresa. Então o cara quer graficar o dado de utilização da rede Wi-Fi para cada um dos usuários, ele não quer perder o histórico. E aí cada vez que esse cara conecta no ambiente, ele gera um ID dentro do ambiente, uma ID diferente, porém o nome do usuário é sempre o mesmo, né? Então é justamente isso. Quando eu coletei os dados pelo SMP, pelo Zap, logo na sequência, tipo, apareceu milhares de itens não suportados. Eu falei, nossa, o que eu fiz de errado? Aí eu fui pesquisando, aí encontrei. Por causa da OID que troca, né? Exatamente. Vou dar uma sugestão, você pode fazer, para evitar isso aí para frente, se você já não resolveu, é criar um template. No Discovery você coloca um tempo menor para descartar os não suportados. Vai limpar a sujeira, mas não vai deixar de acumular. Eu pensei nisso também. Mas o script ele resolveu. Sim, matou o problema. Eu só preciso saber se tá down ou up. E aí eu preciso saber com um intervalo menor. Aí ficaria muito. Eu fui certificado Sonic Wall na época e a Dell prometeu resolver isso. Saiu da Dell, voltou para Sonic Wall e nada. Eu sei. Você falou de várias linguagens de programação, mas você não citou aquela que o pessoal da sua idade usa. COBOL? Não, Perl. Perl, cara, Perl. Esse script, inclusive, que eu estou mostrando para vocês, vocês não conseguiram ver ali da receita do bolo, é tudo feito em Perl. Só gente velha usa Perl. Faz tudo em Python, gente. Esquece esse negócio. Agora compra, senão a pergunta é por que Perl, né? Porque o cara é velho, né? Não é? E eu estou vendo que o pessoal colocou uma pergunta ali no link. Está no GitHub? Não está ainda no GitHub, mas vai estar. Estou providenciando, porque o script foi desenvolvido na empresa que eu trabalho, eu preciso da autorização deles. Já conversei, já foi dada a autorização. Consegui na sexta-feira à noite a autorização, assim que disponível, já coloco para vocês lá no GitHub. Já. É isso aí então, gente. Muito obrigado.